Salve, salve, tô aqui com a minha parceira, com a minha amiga, com a minha sócia, Ellen Salomão, para mais um episódio do podcast Egrativê. Hoje, o nosso convidado é o Léo Ângelos. Ele é estrategista digital de vários negócios que já faturaram 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos. Ele também é o criador do Lead Tracker, que ele vai contar um pouco pra gente aqui, uma coisa que é muito pouco explorada no mercado, a importância de você traquear os passos do seu prospecto, do seu cliente, para que você possa melhorar a rentabilidade do seu negócio. E o Léo também é um cara muito ligado na qualidade de vida, porque o que acontece com muitos empreendedores é que a galera começa a escalar o seu negócio e entra num burnout aí infinito. E o Léo se livrou disso. E ele vai contar pra gente aqui como que foi a trajetória dele. Como que você descobriu esse mundo e como você começou no digital? Bem-vindo, Léo. Obrigado pelo convite, gente. Cara, muito honrado de estar aqui. Pô, Vinhas é um dos nossos mentores aí, que acompanhou aí a nossa jornada. E sou muito grato aí por tudo que aconteceu no nosso negócio. A Luísa veio aqui, né? E ela falou um pouco sobre o quanto que ter mentores na nossa vida fez com que a gente crescesse mais rápido. Então, a gente sempre investiu em mentoria justamente para a gente ter esse tempo. A gente compra tempo. A gente está aqui no... Aprender com o erro dos outros é mais barato. Exatamente. A Luísa E gosta... menos doloroso. A Luísa fala muito isso, né? Que a gente pode aprender pela dor ou pelo amor. E aí, aprender pela dor é a gente ralar ali sozinho, ficar quebrando a cabeça, pô, tentar algo só a gente. E aprender por amor é, cara, deixa eu pegar alguém que já quebrou a cara pra eu aprender com ela. Tipo, das histórias que o Vinhas, cara, já passou, o lançamento do Whindersson e tudo. Cara, são histórias de dor bem fortes. Assim. Aí quando você vê a sua dor, você pensa que é só uma afta, né, na verdade. Exatamente, assim, cara, a gente participa, né, tem um grupo de amigos próximos ali que estão sempre colocando uma estratégia nova, estão investindo alto, estão testando coisas novas, e a ideia é a gente ter esse ambiente de compartilhamento, né? Então, gratidão por tamo fazer junto. parte. Pô, seu principal projeto, né? Um dia, inclusive, eu tava num grupo com você e você falou: o meu core business é a minha esposa. Boa. Virou até figurinha no grupo. Pois é, eu vendo a minha esposa, gente. Aí, no caso, você falou que o seu core business é a sua esposa. E como que você... Porque você vinha de uma área de tecnologia e você teve que adaptar o seu conhecimento técnico em tecnologia para aprender a vender no digital. Isso foi acontecendo meio por osmose, assim? Ou você olhou esse negócio e falou, nossa, peraí, deixa eu entender como é que funciona o mecanismo. E como que foi isso para você, assim? Esse passo a passo até chegar hoje? Cara, eu entrei no digital por causa da minha esposa. A Luísa foi a pessoa que virou pra mim e falou, cara, eu tô precisando de ajuda. Na verdade, ela nem falou que tava precisando de ajuda. Eu vi que ela tava com alguma dificuldade, porque ela já tinha comprado o curso, tava querendo lançar o curso dela na internet. E eu, como concursado na época, falei, cara, me deixa quietinho aqui. Tipo, esses são os problemas dela e os meus problemas. Só que eu, como atuava há 8, 9 anos na área de TI, e a dificuldade que ela estava tendo era com questões de informática, que era o site dela que estava com problema na época. Eu falei, deixa eu te ajudar. Acho que, eu consigo aprender aqui coisa mais rápido do que provavelmente você. Então, consegui ali em 1 horinha, eu ajudei a Luísa a resolver o que ela precisava. Porque a gente estava no momento que ela tinha um funcionário terceirizado que tinha um processo estipulado internamente ali para ele, que era, tem que fazer uma demanda aqui para mim, de 48 horas com antecedência, aí eu vou te dar um prazo para executar a demanda. Então, para uma alteração simples no site, era um processo gigante para acontecer. E aí, final de semana, a gente estava ali, eu estava na casa dela, aí ela estava quebrando a cabeça, falando, eu não estou conseguindo conversar direito com o cara, não estou conseguindo explicar direito o que eu estou precisando, eu achava que era uma demanda rápida, mas, vai levar 1 semana para executar uma demanda. E aí, 1 semana pra gente que é lançador é muito tempo. 1 semana pra fazer uma alteração num site, sendo que a gente tem que botar anúncio, tem que fazer um monte de coisa ali pra rodar. Então, eu resolvi ali pra ela em 1 horinha, aí ela apaixonou. Foi o dia que... Conquistou o coração. Conquistou ela com o pop-up. Pois é, foi um pop-up. Então...
Mas assim, nisso você tava, tipo, dando uma força pra sua namorada, né? Daí pra virar uma profissão, né, foi um caminho, assim. Quando que você percebeu que você poderia fazer essa transição? E se você era um cara que você percebeu que você tinha um espírito empreendedor que tava adormecido ali, ou você tava feliz sendo concursado? Cara, eu tava feliz. Eu gosto de falar que foi um momento de meio que virada de chave. Por quê? Porque eu tava meio que dentro da minha realidade da época. Eu trabalhava de segunda a sexta e o final de semana o que eu queria fazer era gastar o dinheiro que eu ganhava de segunda a sexta. Então, essa era a minha rotina. E aí, meus amigos iam pro barzinho, iam pra uma festa e eu queria acompanhá-los. E aí, eu conheci a Luísa numa das festas que eu participei. Numa das vezes você tava gastando dinheiro no final de semana que você tinha juntado durante a semana? Exatamente. E, só abrindo parênteses aqui, né? Eu só cheguei na Luísa naquele dia, acho que eu tava bêbado, porque naturalmente eu provavelmente teria passado despercebido. Mas Explica. É, Tem que colocar esses explica melhor bastidores aí, calma. Bora Explica lá, melhor. a Luísa tá aqui. Tenta de novo, vamos reformular. Como assim ela teria passado despercebida, cara? Uma mulher linda desse jeito. então, aí você olha pra mim e você fala, Ah, então não é que ela passaria despercebida, você que não teria coragem Então talvez de chegar junto. eu acho que quem bebeu naquele dia não foi você. Então. também. Não teve a coragem, teve a Brincadeira. coragem. Não, eu falo brincando aqui, mas naquela época a Luísa era uma amiga da irmã de um melhor amigo meu. Então a gente já tinha se conhecido, poderia ter se conhecido em outros lugares, mas naquele evento específico eu tava com a autoestima lá em cima. Não, e era aquela época que você ficava, tipo, 2 horas por dia na academia, Exatamente. tava trincadão. Malhava 3 horas por dia, realmente era 9% de gordura, então era só... Eu era bem... Velhos tempos. Saudades. Saudades, né? Saudades. Não, mas aí você tava ajudando ela com o lance do site e tal, e como que você percebeu que isso podia ser a sua profissão? E se você tinha esse espírito empreendedor ou se você tava feliz concursado? Então, o que eu ia falar, né? Naquela época eu tinha passado por um trauma familiar, não naquele ano e tal, mas eu tive um tio que ele era empreendedor e a empresa dele faliu e nisso ele acabou se suicidando. Meu Deus. Então a gente já tinha um trauma ali na família que empreendedorismo não era algo fácil. E aí o único caso de tio empreendedor que eu tinha na família, que era meu padrinho e tal, pô, não foi pra frente. Nossa, cara. E aí, a vida de concursado, pra mim, sempre foi uma vida da estabilidade. Era o que meus pais pregaram em mim naquela época. Pô, você viu o que aconteceu com seu tio, e a gente tem uma vida mais estável. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 15, 16 anos na época que isso aconteceu. Então, foi... Eu lembro de todas as cenas... Assim, eu não vi, né? Claro. Mas meu tio participou, eu vi a minha mãe chorando horrores. Então, todo o trauma que aconteceu naquela época. Cara. Então, e eu nunca, pela minha cabeça, passou a ser empresário, ser empreendedor, porque eu já tinha construído a minha vida ali no serviço público. Então, só que alguns fatores começaram a me desestabilizar ali, que era o quê? A questão da politicagem. Eu participava de um ambiente político onde existe cabide, sim, onde trocou o governador. Aí entra os diretores do governador, embaixo dos diretores entra os superintendentes que o diretor quer, e aí vai criando-se um efeito dominó ali, e, querendo ou não, mexe muito com a gente. E eu tava num ambiente lá na TI, por exemplo, que eu ganhava uns 15 mil por mês. Então, para mim, tava muito satisfatório. Eu não precisava tá empreendendo naquela época. E aí aconteceu essa mudança política que trocou todo mundo. E aí, do dia pra noite, meu salário saiu de 15 para, 3 mil. Meu Deus. Nossa, eu não sabia que existia isso em concurso. Porque a função que eu tinha entrado era uma função baixa. Era uma função de ensino médio. Que eu tinha entrado porque eu passei no meio da faculdade. E aí eu aproveitei que estava no meio da faculdade, eu tomei posse e fiz tudo. Só que aí lá dentro foi pegando função. A gente tem um cargo que é aquilo que eu passei nesse concurso para ganhar esse salário. Mas lá dentro eu comecei a ter outras funções. Que aí foi de analista júnior, analista sênior, não sei o que, e fui crescendo através dessas funções. Mas eu tinha o meu salário mínimo ali. Claro que quando eu caí, eu fui correr atrás de,
Que outros lugares, que outras amizades que eu fiz aqui dentro que eu posso voltar a crescer rápido. E aí, beleza, eu consegui estabilizar lá em cima, sei lá, nos 10 mil mais ou menos. Em uns 4, 5 meses de tentativa, né, de voltar à função. Então, aquilo ali me tirou um pouco da zona de conforto. Tipo, cara, eu não quero passar por isso de novo. E aí, quando a Luísa me apresentou esse mundo do lançamento, do 6 em 7 e tal, eu não acreditava muito. Eu falei, cara, isso parece ser bom demais pra ser verdade, né? Aquela velha cópia. Você achou que era meio que uma pirâmide, assim? Eu falei, cara, não acredito muito nisso. Deixa aqui quietinho e tal. Até que a Luísa me levou para um evento de marketing digital aqui em Brasília mesmo. O pessoal decidiu se reunir num barzinho, se encontrar. E eu falei, deixa eu ir lá nessa parada. E a única coisa que eu entendi do que eles falaram foi Avatar. Eu falei assim, pô, eu lembro desse filme azul e tal. Foi a única participação. Parece a fotinha do Avatar aí. Foi a única participação que eu consegui contribuir ali. Claro, não era esse Avatar que eles estavam falando na época e tal, mas eu quis fazer uma piadinha pra fazer parte do grupo. E uma daquelas pessoas tinha feito o primeiro 6 em 7. E aí eu perguntei, cara, como é que é o seu nicho? O que você tá fazendo e tal? E aí eu vi que era possível. E aí quando a Luísa veio falar comigo, pô, eu quero lançar um curso de relacionamento, eu também na época não acreditava muito. Porque eu pensei, cara, quem é que vai comprar um curso de relacionamento? Tipo, homem até vai comprar um curso de sedução, alguma coisa, mas relacionamento, mais fácil a gente vender alguma coisa de finanças, alguma outra coisa que ajude a ganhar dinheiro e tal. Então eu já tava com um pouquinho de crenças naquela época. Mas era o sonho da Luísa. Eu falei, pô, é o sonho da Luísa, deixa eu ajudar aqui, que eu consigo contribuir. Já que ela tava fazendo tudo sozinha, eu, da área de informática, falei, pô, qual que é a dificuldade que ela vai ter? É configurar um site, disparar umas campanhas de e-mail. Os anúncios ela já fazia naquela época, porque ela trabalhou um período como afiliada também. Então, do nicho de relacionamento. Então, ela pegou alguns produtos de perpétuo, produtos que estavam ali de prateleira, começou a fazer anúncios, criou uma página dela, de pessoas diferentes e tal. Então, ela começou e me explicou como é que funcionava. Eu falei, tá, beleza, anúncio eu não preciso aprender porque a Luísa estava tocando. E aí a minha ajuda seria mais na parte de e-mail e a parte de site. Eu falei, então beleza, deixa eu ajudar aqui a Luísa que é mais fácil. E foi ali que a gente fez o primeiro lançamento, e aí não vendeu nada, teve aquela jornada toda, só que foi gostosa a jornada que a gente construiu. Então, porque a gente tinha amigos ali próximos da gente, inclusive a gente participou dos bastidores de alguns lançamentos. Tinha um grande amigo nosso que ele começou 2 semanas antes da Luísa, o lançamento dele. E aí a gente falou, cara, deixa eu acompanhar o teu lançamento, eu quero fazer tudo. Se eu precisar, eu vou editar vídeo, eu vou disparar e-mail, eu vou fazer teu site. Então, eu aprendi tudo com ele em 2 semanas, que foi o período de execução, de tudo, de Webinar Jam que a gente usou naquela época e tal. E aí peguei tudo que eu aprendi com ele e repliquei 2 semanas depois no da Luísa. E a Luísa também participou. E o dele tinha dado bom? O dele, eu acho que tinha sim. Naquela época tinha dado bom, tanto que foi a nossa inspiração. Falou, cara, agora a gente aprendeu um lançamento que consegue executar. Claro, foi um semente, não foi um 6 e 7, foi uma parada assim que vendeu, sei lá, 6 mil, 7 mil, 8 mil. Um investimento de Mas foi um começo, né? Então, aquele início nosso ali foi fantástico, porque a gente conseguiu pegar 2 semanas antes alguém. A gente acompanhou os bastidores de um lançamento, por mais que tenha sido o primeiro lançamento deles, era alguém que também estava estudando junto com a gente, né? E aí a gente executou, fez a parada acontecer, não deu certo. Sim, não deu certo, vendeu 0. E a Luísa, cara, só que eu tava falando da jornada. Pra gente foi fantástico ver aquilo ali acontecer. Ver as coisas que a gente planejou acontecer, sair do papel. A gente, na época, tinha construído uma lista, a gente gastou pouco, a gente gastou, sei lá, R$500 para construir uma lista. E a gente pagou mais ou menos 50 centavos no custo de o e-mail. Então, a gente botou praticamente 1.000 pessoas para dentro da nossa base naquela época. Não se usava WhatsApp, não se usava Telegram, não se usava nada, era só e-mail mesmo. E aí, a gente colocou para dentro da nossa aula ao vivo, foram umas 60 pessoas. E aí, a Luísa fez um pitch, no momento do pitch, para umas 30 pessoas e fez 0 vendas. E aí deu a importância eu quero trazer também a importância de que a gente tinha mentores naquela época também.
E aí um dos nossos mentores falou pra gente, cara, quantas pessoas estavam ao vivo lá na aula, né? Porque a gente falou, pô, vendeu 0, foi uma merda e tal. E aí a gente falou, cara, tinham pessoas no ao vivo, 60, na hora do pitch, 30. Então, beleza. Então, você tinha uma lista de 1.000 pessoas, das quais 30 tinham visto a oferta. E aí, o que você precisa fazer agora? Repete no dia seguinte para 970 pessoas que não viram a oferta. Então, foi isso que a gente fez. Cara, a gente pensou em refazer o lançamento. A nossa ideia era, daqui a 2 meses a gente refaz, faz pesquisa, vamos entender o que deu errado, não sei o quê. E aí, o simples fato de a gente ter alguém, tipo, ajudando a gente naquela época, falou, pô, só repete, cara. 30 pessoas viram. As outras 970 não viram. Tudo que você tem que fazer é não libera o replay no dia seguinte e faz de novo. Pega um tema novo, que você reaproveita as pessoas que participaram e tal. E a gente fez exatamente o que disseram pra gente fazer. E aí foi que a gente fez nossas primeiras 6 vendas. Então, na mesma semana que o lançamento deu 0 vendas na terça-feira, mais ou menos, que foi a nossa aula ao vivo. E aí, pô, não liberamos replay, não fizemos nada disso. Na quarta-feira, repete, tema novo, galera. Aí copy de e-mail. Assim, eu tô falando copy aqui, na época a gente escrevia mal pra caramba. Mas a ideia era falar, galera, infelizmente, né, essa aula não tá liberada, não vai estar liberada. É realmente uma prioridade que a gente tá fazendo pra quem tá ao vivo com a gente. Então, a gente repetiu essa copy aí. O planejamento era mandar o replay mesmo, pra ver se dava sorte de dar alguma venda. Aí o que falaram pra gente na época foi, cara, se vocês não conseguiram vender pra ninguém, por que vocês vão liberar um replay que realmente não vendeu? Não vendeu. É tipo, continuar cagado no lançamento. Então, a gente falou, cara, realmente fez sentido, deixa eu continuar então numa aula nova. E aí, aquela aula da quarta-feira que a gente fez a nossa primeira venda. Aí a gente falou, opa, aqui deu venda. Então, e a gente foi ver, depois buscar relatórios de recuperação de carrinho que a gente nem sabia que existia na época. E aí a gente viu que outras pessoas tinham tentado comprar. Aí a gente entrou em contato e fez mais uma venda e tal. Acabou aquela semana com 6 vendas. E legal. Aí estouraram o champanhe. A gente já tinha estourado. Então continuamos bebendo o espumante que a gente tinha, né? E então, aquelas primeiras 6 vendas pra gente foi o que deu o gás. A gente falou, porra, o negócio deu certo. Não foi tão fácil como a gente imaginava que poderia ter sido, porque a gente já acompanhou aquele lançamento 2 semanas antes e viu, falou, pô, o cara fez 8 mil, não sei o quê. Agora a gente vai lançar, vai abrir o carrinho e vai fazer alguma coisa também. E aí fez 0, né? Então... Mas aí depois que você fez essas 6 vendas, foi aí que você falou assim, bom, esse negócio aqui tem futuro, vou largar meu trampo. Como que foi esse processo? Pra você decidir largar o seu trabalho? Cara, pra largar o trabalho demorou um tempo. Porque claramente aquilo ali não era dinheiro suficiente para Sustentar vocês. sustentar a gente. Então a gente sempre teve essa mentalidade de reinvestir aquilo que a gente estava recebendo. Eu trabalhava no serviço público, a Luísa trabalhava no escritório de advocacia. E aí a gente não dependia do dinheiro dos lançamentos. Só que a gente estava gastando nosso tempo numa dupla jornada. Porque eu trabalhava lá de manhã e de tarde e a Luísa também. Então a gente tinha nossos dias da semana, só que a gente morava separado. Então eu morava na minha casa, a Luísa morava na casa dela. E finais de semana que a gente conseguia se juntar mais para produzir junto. Aí no final de semana, em vez de namorar, vocês ficavam lá no digital. Trabalhando. Exatamente. Foi 1 ano trabalhando desse jeito. Sem ter certeza de que aquele negócio ia para frente. Então, realmente eu tava ali mais pela Luísa do que pelo que a gente tava... Do que por um business. Do que em por um si. business. E aí, claro, eu me tornei amigos de pessoas que estavam vivendo isso, respirando isso. Então, eu comecei a frequentar a casa dessas pessoas, comecei a frequentar eventos. E aí, aquilo ali é que foi dando um gás para que, pô, eu me apaixonasse pelo marketing. Então, coisas claras, assim, que eu percebi naquela época. Eu não fazia o que eu fazia pelo digital dentro do meu serviço público. Por exemplo, saiu lá uma possibilidade de fazer uma pós-graduação. Teve um determinado momento que eu trabalhei com controles internos. E aí, nessa área de controles internos, surgiu uma especialização lá em Curitiba pra gente ficar 2 anos lá. E eu fiquei, cara, eu não tô afim de ficar 2 anos em Curitiba fazendo especialização, não, nessa área. Mas na época, se fosse um curso de digital, vamos passar o final de semana inteiro numa imersão digital, pô, eu queria. Então eu falei, cara, tem uma coisa errada aqui. Eu tô trabalhando pelo dinheiro ou posso trabalhar aqui pelo prazer?
E aí eu comecei a tornar a nossa empresa uma prioridade. Eu falei, cara, isso aqui eu tenho vontade de gastar dinheiro, de investir, de aprender, de fazer acontecer. Por que lá no meu trabalho eu não consigo isso? O pessoal fala, pô, 2 anos pago pela instituição e tudo. Eu falava assim, não, 2 anos, fazer monografia, não sei o quê, não tô a fim de fazer essa parada, não. E aí você via nitidamente qual que era a diferença, do que eu tava, o que me brilhava os olhos e o que era só ganhar dinheiro. Então foi nesse momento que eu falei, para, eu tô me dedicando, meus finais de semana, dinheiro que eu tô pegando do meu trabalho para investir aqui em cursos, treinamentos e tal. Então realmente é essa parada aqui que eu quero. E foi aí que realmente eu comecei a me especializar em ser lançador. Porque quando a gente começou a empresa era só, cara, só eu e a Luísa. Então, a gente não tinha dinheiro para contratar time de suporte, editor de vídeo, não tinha dinheiro para fazer essas paradas todas. Então, eu fui o faz tudo. Eu fui o urgência naquela época, né? E eu comprava tudo aquilo que era o próximo passo da nossa evolução. Tipo, eu precisava aprender e-mail marketing. E aí eu começava a pesquisar, cara, o que eu preciso aprender de e-mail? Qual que é a melhor ferramenta no mercado? Eu vou usar Infusion, Active, ClickSend. Cara, o que eu vou usar aqui? E aí eu comecei a pesquisar tudo sozinho, aprendi, pô, beleza, e-mail marketing agora tá legal. Agora é site. Pô, o que eu vou usar de site aqui? Essa plataforma, WordPress, ClickPages, tipo, GPages e Elementor, não sei o que. Pô, deixa eu pegar esse lugar aqui, porque aqui me dá mais liberdade e tal. Então eu saí pesquisando tudo sozinho. Até que chegou o momento de edição de vídeo. Eu falei, cara, edição de vídeo. Porque eu precisava colocar um vídeo na página de obrigado para explicar como é que era o evento, o que ia acontecer, por que era importante e tal. Então, e aí eu vi que eu passava 6 horas para editar um vídeo. Eu falei assim, mano, tem alguma coisa errada nesse trem aqui. Então, tanto que a primeira pessoa que a gente contratou com o tempo foi o suporte, porque era onde sugava a minha energia, tá tendo que responder e-mail, tendo que fazer reembolso. Eu fui o financeiro, fui o editor de vídeo, fui tudo que precisava. Passou por todas as áreas da empresa. Exatamente. Você era a empresa. Isso. Claro que tinha a Luísa, que a gente dividia as atividades, eu não participava Sim, né? muito do Tô fora da conteúdo. parte de produzir conteúdo, né? E eu fui a urgência ali mesmo. Então, foi o período que eu tive que aprender tudo, mas eu não era o melhor em tudo. Eu realmente fazia aquilo que precisava para a gente dar os próximos passos para fazer acontecer. Então, tanto que a nossa produção do YouTube, quando a gente começou, foi um vídeo por semana, que eu falei assim, não, é o que eu consigo. E era aqueles vídeos ruins, ruim. Era só corte seco. Meu sonho, eu achava que um dia eu ia ser tipo produtor de cinema. Porque eu falei, não, o que eu tenho na minha cabeça, a realidade que tá executando aqui é outra. Mas, e aí a gente veio, pô, primeiro suporte, que aí delegou e-mail, e aí finalmente veio o nosso primeiro editor de vídeo. E aí que a nossa qualidade começou a melhorar nas coisas, né? Então, e muito freela também. No início, cara, eu fazia umas artes muito horríveis no Canvas e tal, mas eram os anúncios que a gente tinha. E aí a gente começou a conhecer outras pessoas, falou, cara, vamos contratar essa pessoa aqui que é freela de design, manda bem pra caramba. A Luísa, quando ela passou aqui, ela comentou sobre o Ítalo também. Então, naquele início, o Ítalo, ele era um cara muito bom de design. Ele já tinha, se eu não me engano, ele trabalhava numa agência de publicidade, ele fazia as artes, e eram maravilhosas as artes dele. Então, a gente fez umas permutas ali no início. Eu falei, ô Ítalo, constrói pra gente umas artes aqui, um site bonito, porque nosso site tá todo cagado. E aí, eu lembro que ele construiu o nosso site, nossas páginas de captura, ele fez algumas artes pra gente, e aí, em contrapartida, o que eu fiz pra ele foi ajudar na orquestrar o lançamento dele também, junto com o e-mail marketing. E aí, eu operei o e-mail marketing dele, ao mesmo tempo que ele criou. A gente fez umas permutas muito boas naquela época, porque ele realmente sempre foi muito bom de design, de arte. E aí a gente foi começando assim, cara, foi trocando, até o momento que a gente conseguiu contratar as pessoas para tocar aquilo ali que a gente precisava. E aí, graças a Deus, hoje a gente construiu um império aí no relacionamento também. E você também já lançou outras pessoas, né? Como que foi esse processo de você decidir experimentar novos ares e tal, lançar outras pessoas? Sim, com o tempo, eu era aquele faz tudo
que passei a não fazer nada. Porque a gente começou a contratar e eu me senti meio com muito tempo livre. Eu falei, cara, eu tô aqui, mas tá todo mundo já fazendo o trabalho que eu fazia, então não me sobrou nada pra fazer, a não ser ficar mandando nas pessoas. E aí foi quando eu conheci o Henrique. O Henrique, ele tava... Henrique Rodrigues. O Henrique Rodrigues. Ele tava numa época que tinha acabado de começar com um novo especialista e ele tava precisando de alguém que ajudasse ele com a parte de estratégica e a parte de métricas. Eles tinham feito o primeiro lançamento deles, que bateu 7 dígitos, e ele falou, cara, Léo, eu bati 7 dígitos, mas não tenho noção de nada, de como é que foi, de onde é que vieram as vendas e tal, eu tô precisando de alguém que me ajude com isso. Então, você topa me ajudar? E aí eu fui, na cara e na coragem, sem a gente ter negociado nada, mas só tinha uma expectativa de, cara, vamos criar uma coisa junto, vamos fazer a parada acontecer. E como eu tava com tempo livre naquela época, eu falei, pô, vamos fazer então. E aí foi quando a gente começou, naquela época ele tava lançando o Leandro Rosadas, e aí eu falei, pô, eu consigo contribuir. Com o que eu fiz aqui com a Luísa, eu acredito que eu consigo contribuir com outras pessoas. Porque a gente não faz só lançamentos também, a gente tem produtos em perpétuo. Então a ideia era muito maior do que só fazer lançamentos. Uhum. A ideia era, cara, a gente consegue construir um negócio com as pessoas. A gente mesmo aqui com a Luísa, a gente começou com um produto de lançamento, depois teve produto de downsell, e aí teve produto de perpétuo, e a gente foi criando aí um evento ao vivo, foi criando mentoria e a gente foi criando um negócio mesmo. Teve essa virada de chave, que depois que eu entendi que a gente não estava só ali atrás de um 6 em 7. A gente estava atrás de criar um negócio. E aí, hoje a gente tem, mais de 10 pessoas, se não me engano, são 15 pessoas que estão trabalhando com a gente hoje. Então, a gente tem uma empresa que já se vira sozinho. Eu falei, cara, o que eu construí aqui, eu posso construir em outros lugares. Mas um pré-requisito que eu tinha, eu falei, cara, eu não quero só fazer lançamentos. Para mim não faz sentido ter só uma agência, porque eu não quero ter o trabalho de, lancei uma pessoa e aí depois, agora eu tenho que lançar outra pessoa. Tipo, e a parte de construir um negócio junto com aquela pessoa, né? Tipo, e o que eu falo de construir um negócio é, tipo, da Luísa. A gente pode um dia, sei lá, criar uma formação de relacionamento ou criar um aplicativo de relacionamento, novo Tinder da vida, sei lá. Uhum. Existem outras oportunidades que a gente consegue construir com a autoridade que a gente traz para o nosso especialista. Então, para mim, era pensar muito pequeno, só lançar alguém. Eu falei, cara, eu preciso, além disso, também construir um business. E aí o Henrique trouxe essa ideia do Rosadas. Ele falou, cara, o Rosadas também não é só lançamento. Rosadas a gente vai fazer lançamento, mas ele vai ter consultores, ele vai ter não sei o quê. E aí a gente foi montando um mapa. Uma coisa mais complexa. Uma coisa muito mais complexa, que eu falei, cara, eu quero fazer parte disso aqui. Então, foi a partir disso que eu passei a querer participar de novos negócios. Então... E foi uma experiência, tipo, muito estressante? Foi legal? Como que você pensa, assim, a sua carreira como estrategista digital, assim, daqui pra frente? Cara, foi uma experiência incrível. O Leandro Rosadas, eu trago ele como amigo aqui até hoje e tal, a gente tem todo um contato. Só que é algo que, com o tempo, eu deixei de escolher. Por quê? Porque eu passei a valorizar muito mais a qualidade de vida. Eu já tinha essa ideia lá atrás com a Luísa, e aí acho que um pouco da ganância, da facilidade, quero crescer, quero fazer mais coisas, eu acabei perdendo, esquecendo esse meu lado, e acabei consumindo meu tempo com outras coisas. Porque, querendo ou não, o Rosadas ele mora no Rio, eu moro em Brasília. E aí começou a entrar numa pegada de fazer lançamento todo mês. E aí, todo mês eu tinha que estar indo pro Rio, e aí eu ficava 2 semanas lá, menos tempo aqui, comecei a largar mais não é largar, mas, tipo, a delargar a empresa, porque já tinham pessoas tocando, eu falei, eu não tô contribuindo muito aqui, então deixa as pessoas tocarem, e aí acabou que houve uma ação generalizada aí, o perpétuo começou a diminuir, porque eu também cuidava dos anúncios e passei a não dar mais atenção. Então teve uma outra ação também que acabou acontecendo por trás. E porque o negócio lá começou a virar prioridade. Porque estava faturando mais, estava crescendo mais rápido, estava fazendo estava indo muito mais rápido do que a nossa empresa aqui com a Luísa. Por quê? Porque o objetivo da nossa empresa era ter mais qualidade de vida. Uhum. Quando a gente não era implementar essa velocidade. Não né? Exatamente. Lá a gente estava fazendo lançamento uma vez por mês,
Aqui não. Aqui a gente ia fazer lançamento uma vez a cada 3 meses. Então, Outro ritmo. era outro ritmo. E aí tinha muito mais tempo para preparar, tinha um perpétuo que a gente cuidava mais, porque o perpétuo é o que traz mais estabilidade, previsibilidade de caixa, né? Então, tudo isso que a gente foi construindo aqui, eu acabei me perdendo na intenção de construir outros impérios, construir outras coisas que vão me dar mais dinheiro, que vão me botar lá em cima. Então, e a gente teve a nossa filha. A Luísa engravidou, a nossa filha hoje está com 7 meses. E aí, eu me peguei nessa de, cara, minha filha tá para nascer e eu tô preocupado de que eu tenho que passar 2 semanas lá no Rio, só que quando eu acabar as 2 semanas no Rio, eu tenho que voltar, vou ficar mais 1 semana aqui, aí eu tenho que ir para São Paulo. E aí eu comecei nessa de, cara, era essa a rotina que eu queria construir para mim mesmo ou não? Então, a gente tinha feito um tempo atrás uma imersão de casais, eu e a Luísa. E aí nessa imersão a gente construiu o nosso mapa. A gente tinha que desenhar o nosso sonho e tal. Nosso sonho era, cara, trabalhar em casa, ter os nossos filhos, ter mais tempo para os nossos filhos, ter uma casa e tal. E foi isso que a gente conquistou agora. Quando eu parei para pensar, cara, não é isso que eu quero construir, isso foi, a gente tá em março agora. Março de 2021. Março de 2021. E aí foi em dezembro que virou essa chave para mim. Falei, cara, não, vamos voltar a construir aquilo que a gente estava sonhando, que a gente estava desenhando, que a gente estava fazendo acontecer. Eu lembro que você até foi comer uma pizza lá em casa um pouco antes. Foi, exatamente. Não, aí sempre que eu vou para São Paulo eu mando mensagem. Agora o Vinhas tá morando na roça. Nas né? mais montanhas. Nas montanhas. Nas montanhas. E aí a gente voltou a construir aquilo que a gente tinha desenhado. Então, cara, pra mim, hoje a gente tá morando aqui no Parkway, cara, uma casa, 2 andares, tem um jardinzão, quintalzão. Então, a gente voltou a construir aquilo que a gente sempre tinha sonhado, né? Então, E isso é interessante porque, assim, no nosso mercado, a gente está sempre escutando falar de dígitos. E é normal, assim, é muito possível a gente se perder, né? Porque a gente acha que são esses dígitos. E se a gente não olha para dentro e vê que, às vezes, a gente não quer isso. A gente só quer construir até um patamar ali para ter um estilo de vida X, né? Então, essa busca interna mesmo de o que eu quero, o que eu preciso, né? É importante. e a gente esquece disso. Sim. Porque quando eu comecei lá atrás, a gente para pra pensar, né? Eu comecei como funcionário público, cheguei a ganhar 15 mil e tal, depois caiu. Eu nunca imaginei construir uma empresa que faturaria 1 milhão no ano, por exemplo. Uhum. Então, eu estava até conversando com a Luísa esses dias, que nosso primeiro ano de empresa, a gente tinha feito uns 100 mil, mais ou menos 100 e poucos, e o segundo ano a gente bateu quase 800. E aí eu falei, cara, agora eu tenho minha independência financeira, minha liberdade geográfica, agora eu tenho tudo que a gente queria construir. Por quê? Porque na minha mentalidade naquela época, eu não sabia o que era ganhar aquilo ali tudo. Uhum. Eu tinha uma realidade, que a realidade era de funcionário público, onde eu tinha que fazer planejamento. Eu quero comprar um apartamento, se eu ganho 10 mil, a parcela que eu preciso me comprometer, que eu posso me comprometer é de uns 3 mil reais por mês. Então, qual é o apartamento que eu vou conseguir comprar com essa renda? E aí chegou um momento que a gente, fizemos quase 1 milhão de reais. Nossa senhora, quanto tempo? Aí fazia as contas lá, eu ia levar 5 anos de funcionário público para conseguir produzir esse dinheiro aqui agora. E aí a gente vem, lançamento de 7 dígitos. Aí tu fica, cara, isso é surreal. Isso mexe com o psicológico também, né? Exatamente, cara. Você tem uma agência aí que fez, sei lá, 50 milhões. Que é... Pouquinho mais. Pois é. Então, cara, é surreal parar pra pensar nisso. Porque a gente nunca, pelo menos na cabeça que eu tinha naquela época, eu nunca imaginei que eu fosse chegar um dia 50 milhões, a gente não chegou. Mas, cara, imagina ter uma agência que fatura 50 milhões no ano. A gente bateu 38 no ano, né? Pois é. Pois é. Silêncio dramático. É surreal, assim. Mas também as pessoas se iludem muito, né? Porque quando você fala assim, minha agência faturou 38 milhões no ano, a pessoa pensa que entrou 38 milhões de reais na sua conta e você fica tipo Patinhas, assim, né? Como, na verdade,
você vai receber uma fração disso, e, por exemplo, no meu caso, que eu tenho vários sócios, essa fração vai ser dividida por uma galera, sei lá, nós somos em 5 sócios, e também fica muito dinheiro na empresa, né? Não é... As pessoas têm um pouco dessa ilusão, assim, né? Que, tipo, quem fatura 1 milhão não fica milionário no marketing digital, né? Tipo... É aquele sonho de fazer 6 em 7, achar que vai ter 100 mil reais na conta pra viajar, né? Ou fazer 7 dígitos e Exato, comprar e a pessoa pensa, vou fazer um 6 em 7 por mês, pensa que é um salário de 100 mil reais, né? Esquece que tem o imposto, custo de aquisição, funcionário, Hotmart. E, Léo, e hoje você, além, então, de estar com a Luísa no projeto, né? Além da sua esposa ser o seu core business. Exato. Você também tem um outro projeto que é o Lead Tracker, né? Conta um pouquinho. O Léo sempre foi muito reconhecido no mercado por ser um cara que sabia traquear ali o caminho do cliente. E isso é meio negligenciado ainda, né? Por muitas Nossa, pessoas. muito. Na verdade, também já foi negligenciado por mim. Sério? Por que eu criei o Lead Tracker, né? Hoje a gente tá muito focado em métricas, em rastreamento e tudo. Por quê? Porque eu já passei por um lançamento onde eu não rastrei nada. Eu tava na onda de vamos botar dinheiro aqui e ver o que volta do outro lado. Tipo, quando a gente tá começando, a ideia é eu preciso fazer minha primeira venda. E aí depois você faz a tua primeira venda, agora eu preciso escalar mais, preciso trazer um ROI. Só que você quer ROI a qualquer custo. Tipo, você não tá preocupado em da onde que veio o ROI, tipo, qual foi o público que eu anunciei, que vendeu. Tipo, a gente não tá preocupado com isso. A gente só tá preocupado em, cara, eu vou botar 10 mil aqui e ver se volta 30, 40, 50 do outro lado. E aí o que muita gente acaba esquecendo nesse início é a questão de demanda reprimida, quando você já tem uma audiência, e também a sua audiência quente. Muitas pessoas esquecem que quando você faz uma captação, tem as pessoas que entram de forma orgânica, as pessoas que são quentes já, e as pessoas que são frias. E aí, quando você está falando numa escala baixa de valor de botar ali, você acaba mesclando, escondendo que o público quente foi o que comprou. Porque você vai priorizar trazer pessoas que já te conhecem, pessoas que já estão ali. Então, você investe em pessoas, a princípio, que já te segue, já tem um público ali de envolvimento do Facebook, do Instagram e tal. Se você tiver um canal no YouTube, traz ali a galera do YouTube. E aí você fala, pô, botei 10 mil e voltou 30, 40, 50, pô, tá excelente. Só que quando você vai parar para ver os números no fim das contas, a galera que comprou é uma galera que já tá mais orgânica, é uma galera que já tá mais quente, que já te conhece. E aquele valor que você decidiu distribuir para um público semelhante da página de Obrigado, um público semelhante do seu envolvimento, aquela galera ali se jogou dinheiro fora. Mas, pô, é tão pouca gente que você botou ali que você não consegue ver aquele dinheiro direito. E aí, quando você começa a falar em escalas, que foi o lançamento que a gente começou a tocar ali. Eu fiz um lançamento com a Luísa que a gente tinha investido 30 mil, aí voltou o primeiro 6 em 7, voltou, sei lá, uns 115. E aí, do outro lançamento, eu falei, pô, vamos retornar mais, vamos botar agora 50. E aí, eu botei 50 e voltou 50. E aí, eu fiquei, cara, por que voltou 50? E foi naquele... Você não é um não é uma máquina de maquininha, puxar, né? Eu fiz, e o pessoal falava, cara, é só repetir tudo, é só fazer tudo igual. Eu falei, pô, eu fiz tudo igual, foram os mesmos vídeos, foram os mesmos e-mails, foram as mesmas páginas, tipo, foi tudo igual. A única coisa que muda é o quê? É o público do Facebook. Porque a gente não consegue garantir trazer as mesmas pessoas. Então, naquele dia que a gente quase quebrou a empresa, não é que quebrar porque a gente não tinha tanto movimento assim, mas foi um dia que a gente levou um susto. Falei, cara, a gente saiu no 0 a 0, se você for considerar imposto e tal, não sei o que, saiu no prejuízo. Funcionário e tal, saiu no prejuízo. Então, foi naquele momento que virou minha chave. Eu falei, cara, eu não posso deixar de olhar os números. Porque a gente, na onda de escalar, a gente não consegue escalar para público quente. A gente escala para público frio. Sim. Eu falo, cara, quero escalar, não estou conseguindo escalar, meu custo por lead está ficando muito alto, eu vou fazer o quê? Vamos achar um público frio que vai diminuir meu custo médio total aqui. Então, foi isso que eu fiz naquela época. Eu falei, cara, eu já esgotei meu público quente, eu só posso botar dinheiro agora para público frio. E aí, fui distribuir dinheiro adoidado para público frio, o custo por lead estava lá embaixo, eu falei, estamos acertando,
vai dar o ouro aqui. Então, hoje eu tenho muito medo quando o custo por lead vem lá embaixo. Teve uma época de uma onda que teve o anúncio do Procura-se, né? Aí procura-se empreendedor, procura-se não sei o que lá. Quem nunca? E tava uma onda de que esse era o melhor criativo do Brasil. Todo mundo tava colocando, o custo ia lá para baixo. O nosso custo médio sempre foi mais ou menos uns R$2 por e-mail. E aí a gente botou para testar o criativo também. E aí rodou 50 centavos por e-mail. Eu ficava assim, meu Deus do céu. E aí, bota dinheiro, não bota dinheiro. Eu tenho a possibilidade de trazer 4 vezes mais leads para dentro da minha base se eu botar todo o meu dinheiro para cá. Só que era uma base que era um anúncio, um criativo, eram públicos que não eram testados. Não eram públicos que eu falei, cara, isso aqui... Então eu tava confiando na Luísa conseguir converter a audiência fria. E aí a gente teve um outro lançamento desse, que eu achei um anúncio baratão assim, e eu falei, cara, tava tipo 30 centavos o anúncio. Aí eu falei, meu Deus do céu, que desespero, bota dinheiro, não bota, bota dinheiro, bota... No... E a gente acabou botando ali. Eu botei uns 35 mil naquele anúncio lá, eu falei assim, cara, vamos testar aqui pra ver se roda. E o resultado que eu tive depois das métricas foi que eu tive, sei lá, 30 mil em vendas. Foi um criativo que me trouxe a maior quantidade de pessoas, mas graças a Deus a gente já estava vacinado. Então, foi um dinheiro que eu botei assim, cara, vamos ver se volta. E se der bom, no próximo eu escalo, mas nesse aqui ainda não. Então, foi um criativo que deu muito bom, porque ele trouxe, sei lá, uns 70, 80 mil leads. Só que dessa galera aí que trouxe, gerou 30 mil em vendas. Então eu falei, cara, ainda bem que eu realmente não botei. Mas nas métricas, ele se olha, cara, o lançamento que tá com 150 mil leads, quase 200 mil leads, vai arrebentar de vender, vai arrebentar de vender. E, cara, não arrebentou. Por quê? Porque foi um anúncio ruim, foi um público que não estava tão atrativo e tal, trouxe a audiência desqualificada e a gente não conseguiu converter também como a gente converte num lançamento. Então... Mas assim, aí você criou um software de traqueamento que se chama Lead Tracker, né? Explica, assim, pensa pra pessoa que tá começando, assim, não entende nada, assim, sobre métricas, que tá começando no digital, o que o Lead Tracker faz e pra que ele serve? Cara, então, qual que é a importância das métricas, né? Eu precisava arrumar uma forma de que eu mapeasse todo mundo que entrou na minha base. Eu queria saber qual foi o público que ela entrou, qual foi o criativo que ela entrou, e qual foi a origem que ela entrou e o lançamento que ela entrou. E aí, com base nisso, eu vou falar, cara, quantas pessoas que compraram agora vieram do meu lançamento anterior? Quantas pessoas do público que entrou nesse lançamento, quais foram os que mais converteram, quais foram os que não converteram? Aquele dinheiro que eu botei em público frio, voltou, não voltou? Então, eu mapeava isso tudo por planilha antigamente. Uhum. A gente começa fazendo isso por páginas. Eu vou criar uma página só para o Facebook, vou criar uma página só para o Instagram, vou criar uma página para cá. E aí, só que no momento que eu tava tendo tipo 20 páginas, e aí tinha que alterar uma página. Aí eu tinha que replicar a alteração em todas as 20 páginas, então ficava muito ruim fazer aquilo tudo acontecer. E aí foi então que eu fui estudar sobre UTMs. Eu falei, cara, eu preciso achar uma forma que uma página só me traga todos esses resultados que eu preciso. E aí eu falei, cara, o único lugar que eu consigo ver isso é só com UTMs. Então, que é a parte de rastreamento do Google. Só qual era a desvantagem das UTMs? Ela não salvava o histórico. Então, eu precisava criar aquela base de registro onde as pessoas se cadastravam e eu tinha aquela informação no longo prazo, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu quero ter essa informação ainda. E foi por isso que eu criei. Na época eu fazia isso por planilha, eu tinha pegado um programador, aí o programador criou um JavaScript para mim lá que pegava a informação do cadastro, mandava para uma planilha no Google Sheets. Então eu fazia toda a análise no Google Sheets. E aí que eu conheci um programador que ele falou, cara, por que você não transforma isso aqui num sistema? Você tem que ter uma planilha cabulosa aqui, que você tem que configurar todo o lançamento, toda a página de captura, você tem que botar teu script lá, não sei o quê. Por que a gente não faz isso aqui de forma mais prática, com um sistema? Eu falei, eu não faço porque eu não sei fazer. Assim, apesar de ser formado em TI, eu não tenho essa programação inteira internalizada em mim.
E aí o cara falou, pô, eu consigo montar para você. E foi aí que surgiu o Lead Tracker. Eu falei, cara, ele já era um conhecido meu do digital, que era sócio de um outro player do mercado financeiro, e ele estava criando sistemas para o mercado financeiro. Aí eu falei, pô, o cara que cria sistemas para o mercado financeiro deve saber Vai criar. ser fácil para ele. Vai ser, aí eu falei, tá, então me mostra um protótipo aqui e a gente testa. Ele em uma semana me mostrou um protótipo, um layout. Eu falei, cara, fantástico isso aqui, bora botar para rodar. Então a gente se tornou sócio. E aí eu comecei a trazer a minha a expertise, o que eu conhecia do mercado de rastreamento, para dentro do sistema, e ele foi a pessoa que codificou tudo, que fez acontecer. E aí, pô, ele criou um pixel para o Lead Tracker. Então, o programador que eu tinha contratado na época para puxar toda a inteligência de rastreamento do site, ele falou, cara, você não precisa de nada disso, vai ser uma tag que você vai instalar no teu site, e essa tag vai levar todas as informações para a nossa base. E aí, dentro da base, a gente vai fazer os roteiros, os dashboards, o que a gente precisar lá dentro. Então, isso aqui pode deixar comigo. Eu falei, cara, fantástico. Facilitou a vida das pessoas, basicamente. Exatamente. Então, hoje a gente consegue mapear toda essa jornada de cadastrar, quando identificar o momento que as pessoas se cadastram, e depois apresentar o relatório final. Porque no fim, todo mundo quer ver isso. Que é, cara, as pessoas se cadastram, e quando eu faço a venda, eu quero mostrar, cara, essas vendas vieram de onde? Essas vendas vieram do Instagram e tal. Hoje eu sei que o cara da Luísa, o orgânico da Luísa, ela falou que a gente investe muito no Instagram aqui. Porque o Instagram representa praticamente 50% das vendas que a gente faz. Então, uma força muito grande. A gente tem o YouTube, por que a gente não bota tanta pressão no YouTube ainda? Porque o YouTube ainda representa, sei lá, 10%, uma fatia bem, bem pequena comparada ao Instagram. Por isso que nosso foco hoje a gente precisa melhorar o nosso Instagram, e do Instagram deriva para o resto. Então, os temas, box de pergunta, tudo que a gente consegue de material dentro do Instagram, a gente leva para as outras redes. Porque lá é o lugar onde a gente tem mais retorno do nosso business, né? Inclusive, obrigada por ter inventado isso, porque ajuda bastante a nossa operação aqui. E eu acho que é isso, né? Quando a gente tem esses dados de maneira mais clara, a gente consegue tomar decisões, né? E a gente está falando do mercado digital, que a gente vive baseado em dados, né? Então, por que não dar mais atenção a isso, né? E, às vezes as pessoas deixam para trabalhar o TM, enfim, essa análise mais profunda quando elas estão já escalando alto e não tem essa visão desde o começo. Muito por dificuldade tecnológica mesmo. É difícil, né? Esse começo você dar atenção a isso. Então, uma ferramenta que facilita esse processo ajuda bastante todo mundo. É muito massa. Inclusive, a gente tem uma mentoria juntos, né, Vinhas? Onde nós acompanhamos várias pessoas aí na construção dos seus próprios negócios. E se você quiser fazer parte da Egrative, tem um site aqui abaixo, www.egrative.com.br. Deixa seu nome lá, porque assim que a gente abrir a próxima turma, você vai receber o aviso aí em primeira mão. Léo, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. É a nossa primeira gravação. Esse dia foi histórico para o podcast Egrative. Foi uma honra ter você aqui. Você é um cara muito querido, um cara que tem um coração incrível e que entende muito de uma parte do mercado que ainda é muito pouco explorada. Total. Muito obrigada, Léo. A casa é sua. Volte sempre. Nada, eu que agradeço. Obrigado, gente. Junto. Tamo junto.